Olá, vamos estudar mais um pouquinho da Palavra de Deus? Então vamos lá, é sempre bom, né? A Palavra de Deus, ela fala de um homem chamado Jó. A palavra diz que esse homem, ele era rico, ele tinha muito gado, ele tinha muitos servos, né? E ele tinha 10 filhos. Hoje vamos estudar sobre os filhos de Jó. O que acontecia, meu irmão? Os filhos de Jó se reuniam e faziam banquetes, né? E olha só, Jó capítulo 1, versículo 5. Veja bem, olha o que a Bíblia diz. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de seus dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Ora, meu irmão, o que a gente pode analisar disso? Se Jó fazia isso continuamente, quer dizer que não estava dando resultado. Jó precisava santificar os filhos dele sempre, mas o filho se sujava de novo. O que estava acontecendo com esses filhos? O que está acontecendo com seu filho, com a sua filha? O que acontece com essa criançada? E aí Deus dá um entendimento para nós, né? Tem gente, meu irmão, que coloca o GPS no celular do filho. Tem homem que coloca câmera na casa porque desconfia da mulher. Tem pessoas que têm dinheiro, contrata vigilante, contrata investigador, né, particular, para investigar a vida do marido, né? A desconfiança é tanta, meu irmão. Mas por quê, né? Talvez essa pessoa esteja sem correção, né? Vamos aqui estudar mais um pouquinho, tá? Eu creio que Jó ouvia histórias de arrepiar, meu irmão. Por que eu estou falando isso? Porque, olha o que Jó falou. Porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Por que ele falava isso? Você já parou para pensar, meu irmão, que o que Jó ouvia? Porque Jó era rico, lógico, tinha servos que cuidavam dos filhos dele, abasteciam a casa dos filhos dele. E sempre, meu irmão, sempre tinha alguém para contar, né? O que acontecia? Tudo o que ele pregava para as pessoas, seus próprios filhos contrariavam e o envergonhavam, né? Imagina, você fala para as pessoas que você é de Deus, né? E as pessoas estão vendo que você é de Deus e de repente, meu irmão, o seu filho é um usuário de droga, né? De repente o seu marido se desviou, de repente, né, acontece alguma coisa aí e aquele seu parente bem mais próximo de dentro da sua casa está fazendo diferente do que você prega. Aí, meu irmão, você fica chateado, não fica? É coisa de se pensar, né? Só que, meu irmão, pensa comigo, quando já está grande, aí é difícil, né? Aí a própria pessoa tem que se consertar com Deus, né? Mas se o caso de Jó, talvez seja um caso desde a nascença, desde o princípio da criação dos filhos, né? Apesar de Jó ser um homem religioso, seus sacrifícios não foram capazes de restaurar a consciência dos meninos, você está entendendo? Em resumo, ele falava de Deus, sacrificava por eles, mas continuava patrocinando estas reuniões. Aí, meu irmão, olha o que acontece. Os filhos não faziam banquetes, né? Provavelmente essas reuniões eram com patrocínio dele, entendeu? Então, ele era o mais rico, tal. A Bíblia diz que o que acumula riquezas para si mesmo, ele torna-se... o filho se torna um insensato. É isso que a Bíblia diz. Então, o que aconteceu com Jó? Ele ia lá, sacrificava, mas e a consciência dos filhos?
como alguém que ele patrocinava as reuniões, como alguém que detesta a bebida alcoólica, faz uma festa de aniversário, convida muita gente e compra as bebidas alcoólicas. O cara detesta a bebida alcoólica. Aí ele fala, vou fazer um aniversário, vem todo mundo, porque ele quer agradar. E aí perceba qual que era realmente o problema de Jó. Ele queria agradar, né? Mas não só agradar. Eu estava pensando uma coisa, me parece que os filhos de Jó, eles não ligavam para o que o seu pai dizia ou fazia, tá certo? Isso aqui a gente já entendeu, mas talvez eles cresceram e aprenderam com um pai permissivo. Tudo pode, né? Cresceram e aprenderam com um pai liberal, em excesso, que não exigia o cumprimento de alguns valores primordiais, como esse aqui, que eu vou dar para você uma referência, Êxodo 20, versículo 12. É o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os seus dias sobre a terra. Eles não estavam honrando o pai. Peraí, não vou fazer isso porque meu pai é um homem de Deus, o que vão pensar? Era o princípio, mesmo que eles fossem pessoas, fizessem as escondidas, né? Mas eles não estavam nem aí para o Jó, meu irmão. Eles não estavam nem aí para o Jó, né? O que nos leva a pensar? Os filhos ingratos. Será? Olha só, Efésios 6, versículo 1, diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Aqui ele está falando para o filho. Essa palavra é para o filho barbado, o filho que cresceu, que entende a palavra, né? Sede obedientes a vossos pais. Mas e se o filho cresceu, meu irmão, na desobediência? O pai não ensinava. Talvez o erro de Jó foi pensar que o correto era agradar aos filhos. Muitos pais fazem isso. Mas no fundo mesmo, presta atenção, ele é quem se agradava em agradar aos filhos. No fundo, meu irmão, tem muita gente que faz isso. Satisfaz o seu próprio ego e se priva de reclamações e desgastes em castigos. Ele não castiga o seu filho. Eu vou castigar meu filho, vou tomar o celular, vai ficar chorando, vai ficar na minha cabeça. Então, porque ele não quer se incomodar, ele dá o celular, né? Porque não quer se incomodar, não aguenta ouvir o choro do bebê, entrega, dá lá o que o filho quer e pronto, né? Tá resolvido nada, ele satisfez o próprio ego. O que ele fez? Ele deu um subterfúgio, né? Mas não resolveu a questão. Talvez os filhos de Jó cresceram desse jeito. Tinham as suas manias, seus problemas, e o pai não corrigia. É isso, meu irmão. Filhos de Jó cresceram sem correção. Aí, barbados, você acha que ia obedecer? Não, estava envergonhando o pai. Se você não der correção para o seu filho quando ele é pequeno, ele vai te envergonhar. É verdade. Eles cresceram, meu irmão. E assim como aprenderam sem correção, assim faziam, sem que o pudessem corrigi-los. É isso. Deus pode corrigir, meu irmão, mas tem que ser pela palavra, não por sacrifício. O Jó estava sacrificando. Não, ele tinha que ir lá pregar a palavra. Filhos, olha, peraí, tem alguma coisa errada. Eu estou sacrificando, não está dando resultado. Vamos conversar, vamos sentar aqui, vamos resolver isso. Mas não sei o que e tal. Então, corta o patrocínio. Não vou mais mandar nada para os seus banquetes, né? Talvez eles trabalhassem. Se trabalhassem, meu irmão, eles talvez tivessem um pouquinho de responsabilidade, né? Eu não vou ficar gastando tanto, mas eles gastavam demais. Era direto o banquete, né? Tinha dinheiro do pai.
É isso. Aí o que acontecia? Eles não estavam nem aí para o Jó. Coitado do Jó. Coitado do Jó. Jó deixou eles crescer sem correção, meu irmão. Né? O que eles estavam vendo? A gente pega aqui, depois vai lá e oferece um carneiro. É isso. Entendeu? Mas quando ele cresce, quando sai debaixo da barra da saia da mãe, do pai, debaixo da aba do chapéu do pai, né? Aí tem que ser pela palavra, meu irmão. Tem que ser pela palavra. Mas Jó estava aqui pregando, mas os filhos não davam ouvido, meu irmão, porque já cresceram, né? E como é que ele fazia? Ele continuava sacrificando, meu irmão. Não. Tem que ser pela palavra. Sabe? Eles têm que ouvir você falar da palavra. Eles têm que ouvir você corrigir pela palavra. Eles têm que ver que você anda na palavra. Eles têm que ver que você faz a palavra, cumpre a palavra de Deus corretamente, né? Não como religioso. Jó era religioso. Ele corria para fazer sacrifício, né? Eu vou subir uma escadaria, né, de uma santa para pagar uma promessa. Não, meu irmão, é pela palavra. Veja o que diz a palavra de Deus. João 8, versículo 31, para a gente terminar. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente fica apegado ao versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a essência desse entendimento, o contexto, ele fala que Jesus dizia aos discípulos, aqueles que se diziam de Deus, né? Eu sou de Deus. Então Jesus falava a estas pessoas: se vós permanecerdes na minha palavra. Jó não estava permanecendo na palavra, porque ele estava sacrificando. O certo seria pregar, orar e se portar de forma que cumprisse o que ele pregava, né? Então os filhos iriam crescer vendo o pai não só sacrificando, mas corrigindo. Eles aprenderiam a corrigir também. Eles estavam ali sem correção, né? Os filhos de Jó estavam sem correção. O que acontece, meu irmão? O que acontece é que eles não conheciam a verdade e não eram libertos. Você quer ter um filho liberto? Então ensina a verdade. Fale da palavra, mas cumpra a palavra. Aprenda a palavra. Porque Jó estava sem entendimento. Jó estava pegando aquela palavra que ele entendia, né? É o sacrifício, 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 mas os filhos nunca se corrigiam. Ele devia se questionar, devia pensar: poxa vida, eu não sou homem de Deus, né? Que fala, que acontece. O que está acontecendo? Ele devia ter pensado. Mas não vamos aqui culpar Jó, né? Porque Jó não tinha a Bíblia, Jó não tinha as Escrituras, né? É uma injustiça falar mal de Jó, porque ele não tinha, não se fala na Bíblia que algum profeta pregou para Jó. Deve ter pregado, né? Mas talvez, e Deus sempre fala, meu irmão, Deus sempre nos ensina como devemos fazer. Deus sempre orienta, entendeu? Jó, ele não devia estar sem orientação, é só uma suposição minha, né? Mas ele tinha uma desvantagem, ele não tinha a Bíblia. Você tem a Bíblia. Você tem a Bíblia. Você pode pedir para Deus discernimento e entendimento, que Ele te ensine aonde está escrito a respeito do filho, como educar um filho. Deus vai ensinar. Deuteronômio 6 diz que a gente tem que ensinar a palavra de Deus dentro da nossa casa, sentado na varanda, andando pelo caminho, escrever nos umbrais da porta da casa. Então, dessa forma você vai ensinando a palavra para o filho, mas não só isso que o Deuteronômio fala. Você tem que cumprir a palavra.
Jesus falou para João Batista: convém que se cumpra toda a justiça, né? E aí o João Batista batizou Jesus. Jesus foi cumpridor da palavra, não só falador da palavra, né? E aí os filhos de Jó, meu irmão, estariam com correção e não sem correção, né? É muito interessante, mas aí talvez isso sirva para você, para sua casa, para sua família, para alguém que você conhece, né? Você conhece algum filho sem correção? Talvez seja isso. Quando ele é pequeno, meu irmão, aprenda isso. Quando ele é pequeno, você corrige. A chineladinha, ele não vai morrer. Fustigar com a vara, ele não vai morrer, diz a palavra de Deus, né? Se deixar ele chorando lá, não vai morrer. Porque quando cresce, não adianta fazer sacrifício. Quando cresce, é pela palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Que o Senhor fale mais ao seu coração. Que Deus te abençoe, abençoe sua família, abençoe seus filhos, te dê sabedoria, entendimento e te oriente através das Escrituras para que você seja bem-sucedido, um pai bem-sucedido, uma mãe bem-sucedida. Amém? Deus abençoe.